Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Shema. Hoje com uma convidada para lá de especial, a missionária Joana, que tem uma história muito linda e emocionante. Gente, ela faz muita coisa. Ela é professora de dança, ela é enfermeira. É um montão de coisa que eu não vou dar conta de contar tudo, mas ela vai falar para nós. Joana, maravilhosa, que prazer te receber. Uma honra ter você conosco aqui. Obrigada, pastora. Seja muito bem-vinda. Fique à vontade, sinta-se à vontade. Tem muita coisa para a gente conversar hoje. Vamos lá. Joana, hoje missionária, acredito que já há um tempo, mas eu quero começar com você lá de trás. Eu quero que você comece a contar para nós a história de quando você ainda não estava aqui, quando a sua mãe vinha, seu pai falou, vai lá buscar sua mãe, porque, gente, quando eu conheci a Joana, conheci o Instituto Sonhe, que é incrível, ela nos contou toda a história, porque todos sabem que nós temos um desejo, né? A Joana já foi até lá, a nossa igreja, o nosso sítio, para conhecer o espaço onde vai ser a Joquebed, nosso instituto. E eu precisava conhecer um instituto, saber como funciona tudo. E nós conhecemos esse lugar maravilhoso, organizado, incrível, e que tem todo um trabalho com as crianças, né? E ela contou toda a história e por isso nós a trouxemos aqui para ela contar para nós, porque a gente tem muita coisa muito legal nessa história. Conta para nós. Bom, falar um pouquinho da minha história. Eu sou Joana Machado e sou natural de Salvador, Bahia. Eu venho dessa jornada de uma família que sai das drogas. Meu pai se converteu quando ele tentava o suicídio aos 27 anos de idade. E minha mãe já estava com meu irmão mais novo, Diego. Então ele recebe na casa dele todos os amigos, usuários. E na casa, nesse dia de festa, era primeiro aniversário, ele promoveu uma festa. Nessa festa ele tinha de tudo. Cachaça, cerveja e muitos amigos, drogas, todo tipo de droga. Então, entrou um casal cheio do Espírito Santo, amigos da minha mãe, da escola, e falou assim, olha, eu só trouxe um presente para você. Então, ele entregou para o meu pai um presente. Quando ele abriu, era uma Bíblia, o Novo Testamento. E meu pai ficou revoltado. Meu pai não gostava de crente. Então, ele ficou muito chateado por minha mãe ter levado crentes na festa dele, e ele pediu para todo mundo sair. E aí começa a minha jornada. Eu gosto sempre de contar essa história porque o Espírito Santo de Deus entrou na nossa casa ali, a partir daquele casal cheio do Espírito Santo. E de ousadia, determinação, Ousados. Intimidade com Deus, né? Então eles entram na casa de um traficante e entregam uma Bíblia. Nesse momento, então, meu pai tira todo mundo de casa, tenta suicídio, um coquetel de drogas, e nessa paranoia que ele estava vivendo, ele então abre essa Bíblia e ele começa a ler sobre a história de Lázaro. Interessante que dali por diante ele faz uma oração. Eu estou escrevendo a biografia do meu pai. Uau. Isso para mim tem sido bem desafiador e lindo, porque é muito emocionante os detalhes dessa história toda. Então, nesse momento, ele entrega a vida a Jesus e pede para que agora mude a minha história. Ele vai até uma igreja e começa uma jornada. Eu nasci um pouco depois disso tudo. Meus pais estavam tentando ser inseridos na sociedade, nessa vida tão desafiadora. A igreja teve um papel fundamental na minha família. E é isso que eu acredito de igreja. Acolher, dar alimento, comida, cobertor, oportunidade de trabalho, escola, caminhar junto, pegou na mão, caminhou junto. Então, esse papel da igreja eu acho fundamental. E é isso que nós vivemos. Então, quando eu nasci, meus pais estavam sendo acompanhados nessa jornada cristã.
E logo assim, quando eles se converteram, eles começaram a trabalhar com pessoas em situação de rua, dependente químico e todo o trabalho de rua eles amavam, porque eles tinham no DNA, né? Eles passaram por aquela situação, então eles sabiam como lidar com aquelas pessoas. E foi assim a nossa jornada. Eu, quando nasci, fui crescendo, na minha infância, adolescência e juventude, sempre vi os meus pais cuidando de pessoas. Meus pais sempre diziam que o que nos move é uma gratidão por Deus ter nos tirado de uma situação muito difícil e que agora a gente pode fazer isso por outros. Eu sempre ouvi isso, sempre isso foi um legado assim na história dos meus pais. Então a memória que eu tenho é de estar em presídios, favelas, comunidades, em momentos onde meus pais estavam apresentando Jesus às pessoas. E eu conheci Jesus dentro de casa. Eu conheci Jesus ouvindo, vendo a caminhada e a jornada dos meus pais. Acho que o maior exemplo de um cristão não é dentro das igrejas e não é na caminhada e na jornada missionária, é dentro de casa. Quem está dentro de casa sabe exatamente quem você é, suas fraquezas e suas vitórias. Então eu fui forjada num fogo. Eu digo, meus pais, eles não me conduziram para o ministério, eles me empurraram para o ministério. Não te pouparam de forma alguma. E graças a Deus por isso. Eu sempre fui muito grata, porque apesar de ver essa jornada dos meus pais, eu quando criança eu pensava, eu quero ser uma missionária. Quando adolescente eu pensava, não quero ser uma missionária. Porque a gente vai vendo as dificuldades, desafios. Tudo que eu tinha é porque alguém tinha me dado. Uhum. E aí na adolescência, a juventude, eu começo a pensar e nutrir no meu coração que eu queria o meu. Eu queria poder adquirir coisas que ninguém precisasse me dar. Uhum. Então eu lutei por isso. Quando eu concluí a escola, já fui para a faculdade, fui fazer um curso de enfermagem e aí busquei esse lugar de adquirir casa, carro, móveis, e eu estava construindo essa minha vida diferente da dos meus pais. Eu queria ser alguém que sustentaria o ministério deles, mas não seria a pessoa do ministério. Então fui desenvolvendo meus pensamentos assim, comecei a namorar, noivei e me preparei para o casamento. Aos 19 anos eu estava já começando a preparar minha vida para um casamento. Quando eu completei 21, meus pais foram convidados para conhecer a região da Cracolândia. Eles foram, depois de algumas semanas, eu não me recordo bem, ou dias, enviaram passagens para mim e para o meu irmão Gerson. Nós estávamos no interior da Bahia, aí próximo a Salvador, e lá a gente falou, poxa, nós vamos conhecer São Paulo, meu Deus, que cidade maravilhosa! Então eu fui, arrumei as minhas coisas e falei, tá frio em São Paulo, eu não tenho casaco. Aí fui procurar uma vizinha que ela tinha casacos e ela ia a São Paulo muitas vezes. Ela falou assim, olha, tem aqui sobretudo e tal, e ela me deu um sobretudo rosa pink. Meu Deus! Nessa época eu gostava muito de rosa, então eu falei assim, nossa, eu vou usar isso para conhecer a Cracolândia. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu achava que Cracolândia era um bairro, e então eu fui me organizando para conhecer a Cracolândia. Passamos 3 dias conhecendo os melhores lugares de São Paulo, até que a gente se arrumou e falou assim, vamos conhecer a Cracolândia. E eu coloquei aquela roupa, né? Aquele sobretudo rosa pink, salto alto, toda maquiada e tal. Achando que eu tava indo num bairro. Então, quando nós andávamos ali pelo centro e fomos virando a rua até a gente se deparar com a situação da Cracolândia, e um pastor que estava junto falou assim, aqui é a Cracolândia. Eu falei, mas Cracolândia é o quê? A Cracolândia são as pessoas usando crack nesse bairro aqui. Meu Deus. Foi aí que eu entendi. E pareciam zumbis, pareciam que eles iam me atacar, porque eu tava de sobretudo rosa pink. Pink. Não podia ser apenas rosa, ele tinha que ser ainda pink. Meu Deus. Eu tenho que fazer isso na IA para ver se agora eu consigo retratar assim, de fato o que aconteceu.
E nesse momento eu fiquei em pânico e foi meu primeiro impacto. Onde eu saí, fui pro carro, me tranquei no carro desesperada e falei: Deus, não é possível que o Senhor está nisso. Finalmente, eu não vou vir para esse lugar. Eu tenho minha casa, vou me casar, eu tenho tudo planejado na minha cabeça. Meus pais também não vão, que eles estão para se aposentar, não é um lugar para eles virem. Deus, o Senhor não está nisso. Mas eu chorava tanto que, por mais que eu dizia isso, eu sentia que alguma coisa iria acontecer. Estava prevendo. Então voltamos para casa, nos reunimos em casa, como família. E agora estávamos adultos, então minha mãe perguntou: o que vocês gostariam de fazer? Vocês gostariam de ir comigo para Cracolândia? Eu fui a primeira a dizer: eu não vou. Eu não vou, porque isso aí não tem nada a ver comigo, eu vou me casar, estou concluindo meus estágios, eu já tenho meu trabalho, eu já tenho tudo, eu não quero sair daqui. Meu conforto, minha vida, meus sonhos já estão aqui. Agora eu tenho uma escolha, eu não preciso mais ir. Meu irmão também não quis ir, meu pai também não. Minha mãe então arrumou a mochila e ela disse assim pra gente: aquele que não é capaz de abrir mão de casa, conforto, igreja, trabalho, isso tudo por amor a mim, esse não me merece. Nossa, forte. Fiquei olhando pra ela e falei assim: ela tá dizendo o que com isso? E ela arrumou uma mochila e foi embora, né? Veio pra São Paulo. Depois de assim, um mês aqui, a família, meu pai muito angustiado, sem saber como é que ela estava, e a gente também. E meu pai disse assim: filha, vai a São Paulo, queria que você trouxesse sua mãe de volta, convence sua mãe de voltar. Interessante que recentemente eu tenho falado mais sobre isso. O grupo de jovens da minha igreja se reuniu e eles então me enviaram no propósito de tirar minha mãe da região da Cracolândia como missionária. Fizeram um culto e eu me lembro da ministra dos jovens dizer assim: você não é missionária. Sua mãe é missionária, mas você não é missionária. Você está indo lá para tirar sua mãe de lá. Meu Deus. Aquelas palavras soaram e eu concordei, mas aquilo dentro de mim mexeu com algo, com um propósito, algo que eu tinha desde a minha infância com Deus, mas que eu tinha me esquecido. E pensei: será que é verdade isso? As palavras são verdadeiras? Voltei para casa e era a noite que antecedia a minha viagem. Então, eu fiz uma oração. Falei: Deus, eu estou cansada de ouvir as pessoas. Eu queria ouvir o Senhor. Eu não vou acreditar se ninguém falar comigo. Se eu estou fazendo alguma coisa de errado, então eu quero que o próprio Senhor fale comigo. Sem expectativa nenhuma, dormi. Mas desde os 9 anos, Deus me entregou sonhos. Sonhos proféticos que vivo até hoje. A partir de hoje, coisas que eu sonhei, que eu agora estou vivendo. Mas todas as vezes que compartilhei com alguém disse: você comeu demais. Não, mas esse sonho aí não tem nada a ver. Não, mas isso aí é besteira. Ora e dorme. Quantas vezes ouvi isso? Minha jornada inteira. E por várias vezes sonhei coisas que Deus estava falando comigo. E eu não conseguia distinguir o que era. Aí, então, Deus naquela noite me leva a um sonho. Mas um sonho diferente de todos que eu já havia sonhado. Eu então eu fui levada a um lugar e eu fui transportada para um outro local. E lá era um chão branco, paredes brancas, teto branco, e eu ouvia uma criança gritando meu nome: Tia Joana! Tia Joana! E essa criança gritando, então me fazia ficar desesperada. Que criança é essa? Que eu não consigo encontrar. Subia, descia as escadas, andava, abria as portas, não conseguia encontrar. E cansada, eu sentindo meu peito assim, batendo forte. E eu sabia que eu estava em um sonho, eu estava consciente, parecia algo assim que eu nunca tinha vivido. Então eu sentei na escada e eu falo assim: eu não consigo encontrar essa criança. E já cansada,
Então eu ouvi uma voz dizer: Joana, Joana, Joana. Eu reconheci a voz do meu Senhor. E ele me disse: cuide das minhas crianças. Meu Deus. Eu acordei desse sonho impactada. Chamei o meu pai. Falei: pai, Deus falou comigo. E meu pai falou assim: minha filha, ora e vai dormir. Amanhã a gente vai acordar muito cedo para viajar. Mas ele não conseguia entender porque eu tinha vivido e experimentado aquele contato com Deus, que algo foi muito diferente de tudo. Mas eu não entendi porque eu nunca tinha trabalhado com crianças. Mesmo sendo filha de pastor, missionária, eu trabalhei com todas as áreas da igreja, menos com o ministério infantil. Eu sempre achei que eu não levava jeito para trabalhar com criança, então eu não ia para esse lugar. Não sabia nada sobre trabalho com crianças, a não ser o que eu já tinha estudado na faculdade. Então fui para São Paulo e quando cheguei lá, minha mãe estava num apartamento vazio. Meu Deus. Um colchão e todo dia ela levava a água dela. E eu tinha tudo para falar para ela. Desisti. E fiz isso durante 20 dias na cabeça da minha mãe, dizendo: mãe, você é uma mulher negra, nordestina. As pessoas não vão acreditar em você, as pessoas não vão confiar em você. Vamos embora, vamos para casa. Você está próximo à sua aposentadoria, você precisa de descanso agora, você já serviu demais, você já fez muito pelo reino, vamos embora, sua família está lá. E olha onde é que você está, cadê aquela multidão de gente que falou que te ajudaria? Cadê as pessoas? Olha onde é que você está dormindo no chão. E aí todos os dias que a gente estava ali, eu vi chegando o cobertor, vi chegando comida, vi chegando a geladeira e mobiliaram a casa, tudo usado. Fogão, mas foi mobiliando a casa. E eu falei assim: mãe, você tem suas coisas novas. Você tem tudo que você queria, meu pai conseguiu comprar. E agora que a gente tem isso, você quer voltar. É como para mim se fosse retroceder. E minha mãe dizia: Deus me chamou, minha filha. A convicção no coração dela era muito fácil de perceber. E aí ela insistia para eu ir na Cracolândia, eu dizia: não vou, já fui, eu não quero ir lá. Aí, um dos últimos dias eu estava próximo de voltar já para Bahia. Então ela: vamos comigo, Joana. Eu falei: tá bom, eu vou com você hoje. Ela me deu um tênis, uma calça tactel, uma camiseta GG. Eu sempre tive esse corpo assim, sempre trabalhei com dança. E ela falou: tira a maquiagem, prenda o cabelo, tire tudo que você tem, todos os acessórios. Agora você vai simples. Você vai conhecer as pessoas que estão na Cracolândia. Ali foi o meu primeiro dia, na verdade, ali começa para mim uma jornada, né? Ela me colocou sentada num banco e eu comecei a ver tudo que ela estava fazendo. Ela abraçava as pessoas, beijava, internava pessoas. Nesse dia, no primeiro, segundo dia, eu sei que teve um rapaz que estava tão debilitado pela doença que enquanto ela cortava o cabelo dele, ela cantava, e ela canta alto. Então quando ela cortando o cabelo e cantando, e todo mundo se emocionando assim, porque ele chorava muito. Ele dizia: eu quero esse Jesus, eu quero, o que eu posso fazer para receber esse Jesus? Me ajude, eu quero receber esse Jesus. E ela aí orando e cantando. Quando ela terminou de cortar o cabelo dele, ele pedindo, implorando para receber Jesus. Ela então colocou a mão na cabeça dele, orou. Ele se levantou, abraçou ela, deu alguns passos e caiu morto. Meu Deus. Aquilo para mim foi muito forte, porque eu disse: ele teve a oportunidade de conhecer Jesus ali. Ele teve a oportunidade de ser liberto no seu último fôlego. E aquilo foi impactante. Eu falei: mãe, no dia seguinte eu já estava pronta para ir de novo com ela. Ver aquilo para mim é ver o evangelho de forma prática e real. Eu conhecia um Jesus de ouvir falar. E a partir daquele momento, perceber Jesus ao tocar, é como se ele estivesse ali, naquele lugar. Isso foi muito forte. Senti coisas que eu nunca havia sentido antes.
E por mais que tivesse, eu me converti aos 9 anos, me batizei aos 9 anos, tive muitas experiências com Deus, mas aquilo era diferente de tudo. E eu queria experimentar, então o que eu estava vivendo era muito diferente. Liguei pro meu pai e falei, pai, Esquece tudo. zera. Esquece, vem pra cá também. Eu falei, pai, você vai ter que vir. Ai, meu Deus. Porque eu me casaria naquele ano, 2009. Eu posso ficar esperando o senhor chegar, mas eu preciso voltar, tenho minhas coisas, meu trabalho, meu. Eu não posso deixar o meu, mas vou separar esse tempo para esperar você chegar. E foram 3 meses, assim, caminhando todos os dias, indo com minha mãe, várias coisas aconteceram. E nessa jornada ali, em 2009, quando meu pai chega, então eu falei assim, agora, qual é a desculpa que eu vou dar? Que eu preciso voltar. Mas o coração já estava ali, já estava entregue. Impactada. Na Deus. Verdade, eu costumo dizer assim, que Deus me pegou como um vaso, me lançou no chão. Quando eu me despedacei, ele foi pisando em cada caquinho que ainda existia de mim. Ele me pesou assim, de eu ficar igual pó. Então ele me juntou e me refez. Todo dia ele faz isso comigo, na verdade. E eu ainda continuo passando por esses processos com Deus. E eu não conseguia deixar. Eu sabia que eu tinha algo para voltar. Alguém, uma família, uma igreja, tudo que eu construí. Mas o que eu estava sentindo era muito intenso. Então virei pro noivo e falei assim, olha, vamos adiar o casamento. Meus pais precisam de mim. 1 ano, eu acho que 1 ano é suficiente. Eu acho que isso era a época de outubro, meados de outubro, assim, meu pai tinha chegado já em São Paulo. Eu falei, se você me deixar ficar mais 1 ano, falei pro noivo, pronto, e eu vou e volto e vai dar tudo certo. Deixa eu viver isso aqui, eu queria experimentar isso aqui. 1 ano dedicado à missão. Então, isso porque você não era missionária. Não era e não queria ser missionária. Então eu fiz isso e decidi ficar 1 ano. Foi rompendo esse ano até 2010, né? Ou estava beirando 2010. Nessa época, eu já comecei, na época era um projeto. Porque eu entendia que ia ser um projeto a curto prazo. Então era começo, meio e fim. Uhum. 1 ano cuidando dessas crianças. Fui tendo várias experiências relacionadas às crianças, porque quando eu sentava, via um monte de crianças sentava perto de mim. E eu não entendia isso, nem tinha pensado no sonho também. Aonde eu sentava, as crianças sentavam e ficavam perto de mim. E eu, o que eu ia fazer? Então eu comecei a contar histórias. Contava as histórias sobre Jesus, sobre as histórias que eu conheci na infância, a Bíblia, e falava sobre ensinamentos. E isso foi tão precioso que foi crescendo e foi se tornando algo gigantesco, porque a gente alcançou muitas crianças ali. Dei uma pequena introdução aí já. Uhum. Então foi assim, a partir dali, aí temos as outras histórias que foram acontecendo. A daquela menina. Gente, eu estive lá, como eu falei para vocês, e realmente é algo impactante. Esse trabalho que é feito, vem médicos do Sul, né, para trabalharem com a missionária Joana, com o Instituto Sonhe. Eles vão, cuidam das feridas, né, dos doentes, então leva-se água para eles, e enfim, tem oração e tem conversa, tem uma atenção. É um momento assim bem... Eu assim fiquei impactada. Eu, né, e o pessoal que foi comigo, meu filho, meu marido, minha filha, o pessoal da igreja, nós ficamos impactados, porque realmente é um lugar que parecem zumbis. Eu nunca imaginei, às vezes a gente assiste assim na TV, Cracolândia, não sei o quê, mas quando você chega no local, é muito além daquilo que você vê. É um bairro, uma rua, não sei, só de zumbis. É incrível, homens, mulheres, jovens, crianças, mulheres grávidas, é surreal, é uma coisa surreal. E saber que existem pessoas que olham, porque esse jovem é como o ladrão da cruz.
O ladrão da cruz, ele não teve oportunidade de descer, ser batizado. Não. Esse jovem também, ele simplesmente desejou da água da vida, que é Jesus, e ele entregou a vida e caiu e morreu. Então, essa mulher, essa missionária, esse propósito dela tão grande, né? Se através da vida dela tivesse sido salvo apenas esse jovem, pronto, já era tudo, né? Mas foi muito além. Então, assim, não tem como não se emocionar com essa história, por isso que eu falei para ela ir contando, porque a gente conversou lá no dia desde o começo e é uma história assim muito linda, muito incrível. Conta para nós. Então, o que divide a minha história aí? E aí começa uma jornada missionária, né? Eu já tinha isso dentro de mim desde sempre, mas neguei muito, porque é muito difícil a jornada missionária. Você ter que abrir mão de coisas, às vezes que todo mundo está indo para algum lugar, todo mundo está indo visitar a família, todo mundo está ter férias e ter recursos para isso. Então, ter essa autonomia financeira era algo que eu esperava e queria. E aí eu pensava, como missionária, eu não teria isso. Vai viver a dependência, aquilo que eu sempre falo, você não, Timóteo, todo mundo está indo, você não. Mas eu te falar que hoje eu tenho... Os 17 anos se passaram, então eu teria outra fala hoje. Deus me fez experimentar coisas extraordinárias que não se comparam ao que eu pensava e sonhava antes. Justamente aquela palavra que diz: os sonhos que eu darei para você são muito além do que pensou ou imaginou, chegou ao conhecimento do homem. E é isso que eu vivi. Nesse momento, meu pai veio então para São Paulo. Começamos ali um projeto chamado Cristolândia. Minha mãe fundou, idealizou, montou tudo isso e nós, familiares, então eu, meu pai, meu irmão, começamos a ajudar ela a construir esse projeto. Muitas pessoas passaram por lá, tive diversas experiências com crianças, mas ainda também não entendia o ministério que Deus tinha me entregado. Um certo dia eu estava na porta dessa missão e estava me programando agora para voltar para casa. Meu casamento seria em dezembro daquele ano, 2010. Tudo já tinha sido pago, eu estava vivendo o conflito de, meu Deus, e agora? Como é que eu vou voltar para casa, deitar no travesseiro e pensar tudo que eu vivi aqui? Não foi um sonho, foi real. E eu estava vivendo esse conflito quando uma menina me grita da porta desse projeto e disse: tia Joana! Eu falei: oi. E ela me abraçou e falou: tia, eu só queria tomar um banho. Eu falei: tá bom. Não podíamos trabalhar com crianças enquanto trabalhávamos com os dependentes químicos ali. Eram muitos, em torno de 300 pessoas por dia. Mas eu burlei um pouquinho essa regra e falei: eu tô entrando, abracei ela, tirei as mulheres do banheiro e coloquei a criança. Ela tinha 12 anos. Mas ela aparentemente parecia ter 8. Formato do corpo, desenvolvimento muito assim retardado, né, por conta das drogas. E eu falei: pega essa roupa, tira, coloca no lixo, eu vou buscar uma roupa limpa para você. Então vai tomando banho que eu já volto. E fui buscar as roupas, só que a rouparia, assim, o espaço onde tinha as roupas era bem distante do banheiro. Então quando eu tô pegando a roupa para ela, escolhendo, porque ela era muito pequena para as roupas que tinham, ela começa a gritar dentro do banheiro. E tinha muita gente. Então eu peguei qualquer roupa e correndo fui ao encontro dela, porque eu falei: eu vou pedir para ela calar a boca. Como é que ela tá gritando? Vão achar que eu tô fazendo alguma coisa contra ela. E saí com a roupa na mão, morrendo de medo, porque de ter alguma situação ali com os traficantes que estavam junto. E quando eu cheguei no banheiro para falar: cala a boca, eu que me calei. Eu vi aquela menina sem roupa, tomando banho. E ali foi onde eu fui massacrada. Minha mente, ela tinha mordidas pelo corpo todo. Ela tinha sangramentos pelo corpo todo. A genital dela nem pelo tinha. Muito inchada, muito machucada. A boca sangrando. E ela falou: tia, o que tem nas minhas costas aqui? Quando ela virou as costas, várias
marcas de pauladas, provavelmente, que tinham roxos pelas costas dela. Eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo, assim. Foi muito difícil para minha mente viver aquilo ali. Eu tinha apenas 21 anos de idade. E ela olhou para mim e falou assim: tia, vocês estão falando tanto de Jesus? Cadê Jesus quando isso aconteceu comigo? Tia, tá doendo muito, tá doendo. Aí eu não conseguia mais falar nada. Eu falei: peraí que eu já volto. Fui, falei: mãe, tem uma criança no banheiro e ela precisa de você. Eu não consigo fazer isso. Eu não aguento mais esse lugar. Eu não consigo mais. E fui embora assim, porque na verdade eu conheci as pessoas, as histórias, eu me conectei àquelas famílias, àquelas pessoas, e eu passei a amar aquelas pessoas como parte da minha família. E ver a dor e as lágrimas e os choros, e a gente viveu muitas cenas difíceis de se viver. Aquilo foi muito difícil para poder digerir, então a gente não tinha tempo para digerir, tinha que viver e resolver as situações rápido. Mas a cena daquela criança me marcou a ponto de eu não conseguir reagir. Então fui para o meu quarto e não parei de chorar durante uma semana. Minha mãe pedia para eu sair do quarto, eu não conseguia, aquela cena, não conseguia dormir, não conseguia comer. E sempre ia ali um enjoo só de imaginar o que poderia ter acontecido com aquela criança. E minha mãe abriu a porta do meu quarto lá pelo 5º dia e falou: saia dessa caverna, fale com Deus. De fato, eu não queria falar com Deus, porque que Deus permitiu então que aquela criança pudesse passar por aquilo? Que Deus é esse? O meu castelo construído com base nas histórias e na vida de Jesus, aquilo para mim desmoronou. Que eu encontrei uma realidade muito dura. Então eu abri a minha Bíblia, sem esperança de novo, e comecei a ler. Caiu num texto de Jeremias 1, e aí eu comecei a ler o chamado de Jeremias, quando diz: antes de formá-lo, eu escolhi. Antes de você nascer, eu te separei, te designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, sou ainda como uma criança, sou muito jovem. E o Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem, a todos a quem você irá, eu estarei com você. Não tenha medo. O Senhor, porém, colocou a mão sobre a minha boca. O Senhor, porém, colocou as mãos sobre as minhas mãos. O Senhor, porém, colocou as mãos sobre os meus pés. Eu sou contigo, não tenha medo. Aquela palavra foi um chamado e a definição do que Deus queria para mim. Tomei um banho, me alimentei, fui direto para Cracolândia conversar com alguns amigos que estavam ali também como traficantes. E para entender a história dessa menina, ela saiu de casa aos 9 anos de idade, porque ela foi violentada pelo padrasto e a mãe não acreditou nela. Meu Deus. Ela então sai de casa e a rua abraça aquela menina, começa a usar cocaína, crack, se prostituir, até chegar na Cracolândia, que se prostituía por R$2, que é o tamanho, na época era o valor do crack, e ela se prostituía por R$2. E aí teve uma vez, enquanto ela usou tanta droga durante a semana, que ela acabou desmaiando. É o que acontece muito com eles. Não comem, não tomam banho, só usam a droga e o corpo acaba reagindo. Então ela desmaiou, dormiu, seminua. 4 homens arrastaram aquela criança para dentro de um buraco e violentaram aquela menina inconsciente. Quando eu descobri essa história, conversando com esse traficante, eu disse: me permita ajudar essa criança. Me permita tirar as crianças daqui. E ele disse: Joana, mas você não vai conseguir, as crianças não querem sair daqui. Eu falei: me permita fazer isso. Eles ligaram para um traficante que estava preso e aquela coisa toda. Olha, Joana, faz assim. Quantos você convencer, então você pode tirar. Meu Deus. Eu penso que nada que a gente vai fazer
de impacto tão grande, você pode ser sozinho. Então eu chamei o Ministério da Saúde, alguns amigos que eu já tinha feito ali, Conselho Tutelar, e a gente fez uma ação de convencer as crianças que estavam ali usando o crack a saírem. Hoje nós não temos ainda políticas públicas para crianças e adolescentes usuários de crack, drogas no geral. Então nós não temos casas de recuperação para crianças. E a gente encontra muitas crianças usuárias. Mas elas entraram como segredo de justiça, a gente conseguiu internar 12 crianças. E uma dessas crianças foi a Ellen, o nome dela é a Ellen. Até hoje eu ainda procuro a Ellen. Meu Deus. Naquele dia que eu estava indo internar ela, muito feliz, porque Deus me vestiu de autoridade mesmo sendo uma criança. Não sabia nem falar, então o que eu recebi de Deus foi autoridade. E fui levando a Ellen até um determinado lugar e falei assim, olha, tia, precisa muito falar com você, você mudou minha vida. Você me fez uma pergunta que eu quero te responder. Você não pode ir embora e eu quero te responder. E ela nem se lembrava mais e ela falou assim, tia, o que é, tia? Ela estava muito feliz que ela estava saindo da rua e eu falei, você me perguntou aonde está Jesus quando isso aconteceu com você. Eu quero te responder. Eu sou Jesus. Abracei ela, apertei ela e meu coração, assim, vira então uma missão de falar para todas essas pessoas que representam Jesus, quando nós não estamos fazendo, quando nós não estamos nos movendo, quando nós não saímos da zona de conforto, então as pessoas já estão clamando, cadê Jesus? Porque aqueles que foram chamados, que têm a unção, filhos, discípulos dele, não se movem em direção ao povo, não se movem em direção às pessoas que estão clamando. E aí o povo padece, o povo sofre, porque nós que temos a esperança, a semente de Jesus, nós não agimos como. Então eu falei, a partir de hoje eu tenho um propósito. A minha vida agora tem um propósito. Eu tenho um pacto, fiz um pacto, uma aliança com Deus e eu carrego ela todos os dias. Ela diz, a presença do Espírito. Quer dizer que em mim há o Espírito Santo de Deus e eu fiz essa aliança, disse ao Senhor, enquanto eu viver, enquanto houver fôlego dentro de mim, eu estarei servindo ao meu Senhor. E agora não importa mais meus sonhos, porque isso já não tem mais valor. E agora, o que me importa é cumprir o chamado e o propósito de Deus sobre a minha vida. E aí vira uma missão que eu venho nessa jornada. Deus foi mudando, foi me dando o alimento do dia, me dando estratégias e formas de fazer aquilo que Ele queria fazer com aquelas pessoas. Meu Deus. E foi assim. Então, aquela menina, para mim, foi um divisor de águas. Eu ainda não a encontrei, isso já fazem 16 anos, ela tinha 12. Então, eu ainda não a encontrei. Mas espero em Deus que ela tenha se recuperado, então está bem, eu espero, eu anseio por esse momento onde eu vou ainda encontrar essa criança. Essa menina, agora mulher, Jesus, né? Agora uma mulher de 28 anos, né? E essa história, ela me impactou muito quando ela contou. Me impactou muito porque a ousadia da missionária Joana, né? A autoridade que o Senhor derramou sobre a vida dela. Eu sou Jesus. Vocês têm noção do que é uma pessoa falar? Eu sou Jesus. E na verdade, é isso. Porque o Senhor, Ele prepara os seus discípulos. Para quê? Para serem cristãos. O que é o cristão? Pequeno Cristo. Se somos pequenos Cristos, nós somos quem? Pequenos Cristos. Nós somos Jesus. Então, a grande verdade é que pessoas estão ansiando, desejando conhecer a quem? A Jesus. E vai conhecer através de quem? Através de mim, através de você. E então, eu sempre falo na igreja que cristão, não importa o que ele é dentro da igreja. Você pode estar no altar, cantando, tocando, pregando muito bem. Você pode estar ministrando uma dança, não sei, intercedendo.
Mas quem é você depois que você passa pelo portão, quando você chega na sua casa? Que pequeno Cristo é você, que Jesus é você, dentro da sua casa, onde você mora, com as pessoas. Não, eu escolho em que momento eu quero ser Jesus. Eu quero ser Jesus com A, B e C, mas com F eu não quero ser Jesus. Porque aquela pessoa que você não quer ser Jesus para ela, é ela que precisa que você seja Jesus. Nossa linha de julgamento, nossa balança, ela anda muito afiada, anda muito pesada. Nós escolhemos quem nós queremos. E se eu não me engano, ontem eu postei algo relacionado ao perdão, né? Como que eu consigo perdoar? Quando eu olho para Jesus e vejo como Ele me perdoou, o quanto Ele me perdoou. Então, a resposta da missionária para essa menina me impactou muito desde aquele dia e por isso eu ansiei trazê-la e ansiei que ela contasse essa história, porque eu tenho certeza que vai impactar você, deve ter te impactado também, porque alguém em algum momento está esperando que você realmente seja Jesus. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo, mas será que nós somos mesmo? Será que eu sou? Sabe, abrir mão de um casamento, abrir mão de tudo, viver a dependência, porque missões é dependência, ser missionário é dependência, eu dependo de Jesus. O que eu vou vestir, o que eu vou calçar, o que eu vou comer, para onde eu vou. Ninguém quer viver essa dependência, por isso o mundo está desse jeito, por isso que nós vemos essas crianças passando, por isso que nós vemos uma deputada postando que uma criança de 4 horas foi violentada. 4 horas de vida foi violentada. Onde estava Jesus naquele momento? Que Jesus, onde você estava naquele momento? Onde eu estava naquele momento? É algo para você refletir. O Shema de hoje te chama. O Shema de hoje te convida a uma reflexão. Será que eu sou Jesus? Será que você tem sido Jesus? É muito forte isso. É muito forte. E desde então... E aí começa, né? Para quem ainda não conhece o Instituto Sonhe, pode acessar nosso Instagram, LinkedIn e mesmo Facebook, a plataforma que você quiser e fica mais fácil para você ver. O Instituto Sonhe, a gente começa em São Paulo. Interessante que eu estava grávida da minha filha e minha vida mudou totalmente, que eu deixei aquele rapaz, mas depois de 2 anos conheci o pai da minha filha, então nós casamos e eu tive ali grávida, trabalhando nos projetos que Deus ia me dando, cada dia Deus ia me dando, e eu fui experimentando isso, e um dia, assim, com 7 meses, ou seja, já se passaram ali 5 anos que eu já estava aqui em São Paulo, eu expulsando um demônio de uma mulher na porta do projeto com crianças, assim, do jeito que acontece comigo. E uma empresária foi levar uma pia para mim. O nome dela é Renata de Paula. Ela foi levar uma pia para mim e ela me viu naquela cena, aquele cenário, e ela ficou lá admirada, entrando e saindo crianças. Eu já estava dando aula de balé, então a gente já começou os cultos infantis, mas tinha balé clássico, futebol, tinha jiu-jitsu. E aí ela viu uma casa tão pequena, que era uma casa cedida, de um coronel que era próximo ali da região também da Cracolândia. Eu atendia acho que 300 crianças ali, entrava e saía criança, um bolo de criança. E ela olhou para mim e falou assim, como é que você consegue atender tanta criança nesse espaço? Era um espaço muito pequeno. E ali era um lugar de esperança para aquelas crianças. Ela falou, não, eu quero te ajudar. Vá atrás de uma casa onde você possa olhar e falar assim, aqui eu consigo atender essas crianças melhor, com maior qualidade. Nossa, eu falei, uau, meu Deus, eu vou poder ter uma casa agora, então eu vou. Não tinha nenhum recurso, não tinha nada. Eu entregava para as crianças biscoito com um Danone porque a gente ganhava de doação, era o que a gente tinha. E eu ouvia por diversas vezes as pessoas dizendo, não envie, mas trabalho com criança, mas balé? Como é que você consegue apresentar Jesus? Eu fui em muitas igrejas, em muitos lugares onde as pessoas o tempo todo me diziam isso. Meu Deus.
Mas aquilo não entrava no meu coração porque eu tinha um propósito, eu tinha convicção do que Deus tinha me entregado. E estava então eu com essa barrigona, minha filha sempre foi grandona, na minha barriga já 7 meses parecia 9, e eu andando pela Cracolândia, porque eu queria ir na Cracolândia, eu queria ir ali naquele bairro. E andei, não achava nenhum lugar que se adequasse assim, ao que a gente estava fazendo. Então, quando eu fui subindo uma ladeira cansada, e aí um rapaz que estava junto comigo falou assim: Joana, ó, tem um lugar aqui que tá alugando na rua da Cracolândia. Eu falei: opa, delícia, é aqui. Ai, mas parece ser pequeno, né? Tinha um corredorzinho assim. Eu falei: é pequeno, eu vou entrar. Eu também estava cansada, queria sentar. E fui subindo assim as escadas, subindo, não parava de subir, um galpão tudo branco, chão branco, paredes brancas, teto branco, tudo branco. Eu sentei na escada e falei: ai, Senhor, não consigo mais andar. Meu Deus. E quando eu olhei para aquele lugar, eu lembrei do meu sonho. O sonho. Meu quando Deus. Deus falou para mim assim: cuide das minhas crianças. Meu Deus. Era o lugar do meu sonho. Se eu escutasse as pessoas ao meu redor falando que Deus não fala através de sonhos, e eu acreditasse nisso, eu não estaria vivendo assim, um privilégio de ver tantas vidas restauradas. E ali era o lugar que Deus escolheu para nós. Não era o mesmo valor que aquela empresária tinha colocado para mim. Mas quando eu fui falar com o proprietário, ele falou: não, o valor é X, eu tinha outro valor. E eu falei assim: tá muito alto, mas eu quero te dizer algo. Esse lugar não é seu, é meu. Nossa. Você é dono do que é meu. Eu quero Meu que você Deus. alugue nesse valor. Porque foi o Senhor que me trouxe aqui. Esse lugar eu sonhei com cada pedacinho dele. E aqui eu vou colorir essa casa e eu vou atender muitas crianças nesse lugar. Foi assim que a gente começou. No primeiro ano a gente já estava atendendo 500 crianças. E em 2019, quando eu tive que parar um pouco para tratar da minha saúde, então eu já estava atendendo quase 1.000 crianças já no espaço. Então, depois de São Paulo, nós abrimos o Instituto Sonho no sertão de Pernambuco, também no espaço que é gigantesco. Hoje já atende quase 1.000 crianças dos sítios vizinhos, e os missionários lá pegam uma van e vão até as crianças que estão mais distantes. Temos o Instituto Sonho em Presidente Prudente, lá são 200 crianças atendidas, é dentro de uma igreja, estrutura totalmente diferente do que a gente tem em São Paulo e no sertão. E o ano passado, no começo do ano passado, a gente começou um trabalho chamado Instituto Sonho África. Uau! E quando todo mundo disse para mim assim: mas na África você não tem ainda muita coisa para fazer aqui no Brasil? Eu falei: tenho, vou fazer, mas eu não mando em mim. Eu não mando em mim. Se Deus mandou, eu vou. As pessoas sempre querem dizer e ser a boca de Deus. Se a gente ficar ouvindo o que as pessoas pensam, a gente não faz o que Deus quer. Por isso é importante a intimidade com Ele, porque falar, qualquer um fala, né? A questão é o que Deus tem para você. E estar em silêncio, né? Sim. Porque eu sempre falo: Joana não é a protagonista dessa história. Eu sou apenas uma das que carregou o cesto de pão e falei: vamos, Senhor. Obediência, determinação, e exatamente o que Deus queria que eu fizesse, eu fiz. Eu não tenho como dizer assim: isso aqui eu criei. Não criei nada, tudo foi Deus. Eu fui apenas obediente, assim como qualquer outra pessoa que, se Deus chamasse, eu tenho certeza que se Deus entregasse a qualquer um o que entregou a mim, eu acho que ele abriria mão de tudo e viveria o propósito dele. Então eu vejo isso, essa jornada, assim. Lá na África é um trabalho lindo. Tem Instituto Sonho em África, você pode acessar no Instagram. Deus, que incrível. Dia 20 agora eu tô indo para lá. Nós atendemos lá, são 700 crianças que se alimentam todos os dias. Quando eu cheguei lá, era arroz e feijão que elas comiam, para algumas, e outras não comiam nada, comiam a raspa do arroz. E Deus colocou no meu coração: eu preciso
construir algo aqui que seja sustentável, que possa desenvolver essa comunidade. Então nós construímos uma horta hidropônica, construímos uma quadra em 5 dias. Meu Deus. Doações que chegaram de todos os lugares. Nós construímos uma quadra gigante para as crianças. E aí construímos um galinheiro. São 200 galinhas que por dia são 250 ovos. Por semana, 600 ovos. É o que tem de proteína para as crianças todos os dias. Agora eles já conseguem vender um pouco desses ovos. E aí as crianças podem se alimentar de forma melhor. Agora a gente construiu mesas e cadeiras. Porque mesa e cadeira tem um significado muito importante. Sim. Jesus trouxe as pessoas para a mesa, pastora. Porque Jesus nos levou para um lugar de igualdade. Ele sentou à mesa sendo rei entre nós e disse que todo mundo tinha e tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Qualquer pessoa. Meu Deus, que forte, pastor Yuri. Que forte, pastor Yuri. Você está conectado. É isso, qualquer pessoa tem espaço nessa mesa de Jesus. Quando a gente dar oportunidade, acesso às pessoas que não têm, que olham para quem tem e falam, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar. O Instituto Sonho é esse lugar de você levar o acesso, a base principal, a primícia, mesa, educação, comer junto, igualdade, respeito. E aí então a gente vai construindo esse lugar um pouco melhor, né? Uma pergunta que, quando eu estava me preparando para esse programa hoje, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer essa pergunta para ela. Como separar o CNPJ da emoção, o CNPJ do coração? Por quê? Se a gente vê essa menina, a Ellen, por exemplo, você quer levar para casa. Porque quando eu penso nessas crianças, essa semana a gente tirou um dia para estar orando ao meio-dia pelas crianças que a gente não conhece, que a gente não sabe, porque nesse exato momento em que estamos aqui gravando, tem uma criança sendo abusada. Uma não, muitas. Sendo abusada. Cada 4 minutos. Cada 4 minutos uma criança é abusada. Gente, é surreal uma coisa dessa. É surreal. E como você consegue fazer isso? Porque a minha preocupação era exatamente essa. Meu Deus, será que eu consigo isso? Como que eu vou separar o CNPJ do coração? Como você consegue fazer isso? Olha, pastor, eu precisei passar por isso para entender isso. O meu segundo ano de ministério, no terceiro ano, eu já adotei 3 crianças. Meu Deus. Coloquei para morar comigo. Eu vivi muitas histórias. Uma vez, Elisângela é o nome dela. Ela tinha 5 crianças, uma de 8 meses, uma de 2, 3, 5 e a Bia de 7 anos. E ela tinha convulsões, mas ela era dependente química, ela era alcoólatra e ela ficava com essas 5 crianças na rua. Eu me lembro que ela estava na comunidade do Moinho na época e ela, um dia voltando da 25, que eu tinha ido comprar algumas coisas para fazer um culto infantil com as crianças. E fui passando e vi na ambulância uma muvuca, assim, muita gente, eu parei para olhar. Era Elisângela. Eu sempre parava porque justamente por isso, eu sabia quem eram as pessoas, me relacionava com as pessoas. Eu falei, cadê as crianças? Olhei para um lado, não vi, o outro não vi, falei, vou atrás dessas crianças. Eu fiquei 8 horas procurando as crianças. No final do dia, assim, já exausta, porque eu não tinha comido, eu estava cansada, e o desespero também de saber onde essas crianças estão. Eu fui subindo o prédio o prédio que tinha um moinho, né? Hoje não tem mais, porque esse prédio pegou fogo nessa época, 2011 ali. Então tinha um prédio e não tinha saneamento básico, ele já estava abandonado há muitos anos. E tinham barracos. Eu estava lá pelo 5º andar
E eu falando, Senhor, meu Deus, me dá a direção, onde estão essas crianças. E eu encostei assim em um desses barracos e falei assim, Senhor, aonde estão as crianças? Assim, desesperada. E tinha, né, já estava com 22 anos, mas assim, muito nova. E aí a menina dentro a de 7 grita, tia, tô aqui, tia Joana, sou eu tô aqui. E aquela cena foi desesperadora, porque quando eu olho, o barraco estava trancado com um cadeado gigante, assim. As crianças estavam trancadas ou seja, o cadeado estava para fora e elas estavam lá dentro. Elas já tinham 3 dias, Meu Deus, trancadas ali. E nós não tínhamos como abrir, então eu falei, quebra tudo. Nós arrancamos as portas, foi muito difícil. E aí? Entrega para quem? sim. Eu levei todo mundo para minha casa. Eu faria a mesma coisa. Quando eu cheguei em casa, que minha mãe olhou para mim e falou assim, o que aconteceu? Eu falei, você me ensinou isso, querida. Agora você vai ter que lute. Agora você que lute. Eu me lembro que a gente foi cuidando daquele menininho de 8 meses, todo assado. Dentro do barraco tinha xixi, cocô das crianças, tudo, comida de mofo. A cena foi... Eu demorei muito para digerir aquela cena ali, mas imagina, aquela situação, o que eu iria fazer? Chamar o conselho tutelar? Daqui que a gente conseguisse resolver aquilo ia demorar muito. Então a primeira coisa que eu fiz foi acolher. Acolhi, dei banho, tratei as feridas, liguei para o hospital onde ela estava e como é que ela está, fiquei acompanhando. Depois de 5 dias ela saiu e aí ela vai buscar as crianças. E nós precisamos entregar as crianças. E aí eu fui pedindo a Deus, o que eu iria fazer, Senhor? Que tipo de estratégia o Senhor ia me dar? Mas foi isso, durante esse período que eu não tinha ainda conhecimento do que eu poderia fazer, acessos, amigos e pessoas que hoje se eu vivesse isso, resolveria isso de forma muito rápida. Mas naquela época eu não tinha. Então eu fui entendendo que eu precisava de outras pessoas. Eu não podia fazer trabalho sozinha. Não tem como. Eu precisava me articular com a Rede Centro e conhecer os projetos das pessoas para que eu pudesse, então, sempre quando tivesse pessoa, que aí teve situações onde o pai era dependente químico, eu precisei internar para poder cuidar das crianças, também mais 5 crianças. Eram assim, não tinha 1, 2. A que eu cheguei a adotar, ela estava desde os 3 anos de idade, ela sempre morou e viveu na Cracolândia, dentro de um cortiço trancado. O que ela conhecia, ela estava com 8 quando eu a conheci. E tudo que ela tinha visto na vida dela foi aquele quarto. Meu Deus. Em cárcere privado, e ela estava ali durante 8 anos da sua vida. Foi quando um vizinho falou, tia, será que você poderia tirar minha amiga da onde ela está? Eu poderia não dar atenção, foi uma criança que me contou. Eu falei, aonde é? É em tal lugar, vamos, eu vou com você. E fui com aquela criança, e aí ela me mostrou. Se trancou no quarto, porque ninguém podia saber que ela tinha me mostrado. Eu fiquei esperando até chegar um parente daquela criança, que era um primo, cuidava dela. Os pais traficantes estavam presos e desde os 3 anos de idade ela estava ali, trancada naquele quarto. Sozinha. Não tinha nenhum documento de nascidos vivos, não tinha certidão, não tinha nada. Não existia. Nunca tinha ido à escola. O amigo que tinha é porque conversava da parede. Ninguém tinha visto ela. Aí eu abri, eles abriram junto comigo. Me apresentei ao primo, falei quem eu era. Pedi permissão a ele para que eu levasse ela para estudar. Começamos assim, até que eu adotei ela para que ela pudesse ter documento. E aí ela começa a estudar aos 9 anos. Foi lindo poder ver o processo. Hoje já é uma mulher, já trabalha, já tem a sua própria casa. Não são coisas que nós vivemos, eu acho que a gente não consegue separar. A pergunta para mim se responde assim. Eu vivo a missão dentro de uma ONG. Para algumas pessoas é uma ONG. É um local onde nós estamos ali atendendo 600 crianças todos os dias. Para mim é a minha missão, meu propósito. E ali
o que eu tiver que fazer para poder ajudar alguém, eu vou fazer. E Deus vai nos direcionando. Hoje eu já faria talvez de formas diferentes, mas eu tenho dito assim, ainda bem que Deus me chamou quando eu tinha 21 anos. Eu acho que se Deus me chamasse hoje, eu talvez não teria a loucura de fazer as coisas sem pensar como eu fazia, de me envolver e de viver o que eu vivi, porque eu acho que eu pensaria demais. Sim. Não, mas isso aqui, mas aquilo ali, mas aquilo outro. E a gente acaba pensando muito. E deixando de fazer. E é muito complicado, né? Por exemplo, a adoção no Brasil hoje é uma situação muito complicada. As pessoas querem adotar, tem crianças para serem adotadas e não acontece. Não acontece, a política não funciona, a situação não funciona. Então, é tudo muito complicado. E eu estava pensando nisso, meu Deus, na minha casa, muitas pessoas já moraram em casa. Criança já morou em casa, mulheres já moraram em casa, homens já moraram em casa, então assim, jovens. Minha casa sempre foi aberta para isso, né? E eu fico pensando, meu Deus, quando esse lugar acontecer, como que vai ser? Meu Deus do céu! E é muito difícil. Eu acho que, como separar o coração do CNPJ, eu acho que não tem, porque o coração ele sempre virá primeiro, né? Aquele impacto de, o que eu posso fazer? Hoje você tem o recurso do que fazer, mas ainda assim, primeiro vem pro coração, né? Porque você quer tirar aquela criança daquela situação. Meu Deus. É isso, mais uma vez, acho que esse lugar de pensar demais, a gente tira a beleza do milagre. Sim, com certeza. Que entre nós entramos nisso. Sim. Né? O que nós achamos que é melhor. O que Deus pensa. Sim. Às vezes, quando a gente está agindo, eu não sei como é que vai ser, eu tô nisso. A fé é isso, né? O fé é o fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. A fé, para mim, é mergulhar num mar profundo, tudo escuro, mas ter a certeza que Deus está me levando para o lugar certo. Fé é isso. E a gente, às vezes, falamos muito sobre fé, mas não vivemos a fé. A fé é a certeza do que não se vê. Se eu não vejo, então eu não preciso pensar. Sim. Descanso, confio e espero. E vou trabalhando aqui, ó, Deus vai me dizendo, vai me dando um alimento igual o povo. Dá um maná do dia. Sim. Você tem a certeza que amanhã Ele dará de novo. Sim. É forte isso, né? É como Pedro, né? Pedro, vem Pedro. Pedro tá lá no barco. Vem Pedro, mas se ele fosse parar para pensar como os demais discípulos, né? Nossa, mas não tem chão. Você tá maluco? E se não for Jesus ou alguma coisa assim, não ia acontecer. E aí a gente vê que Pedro teve história para contar. Os demais contaram o quê? A história de Pedro, né? E é isso. E hoje, então, você tem agora recente a África. Meu Deus, que coisa linda. E eu acredito, assim, que não tem limites, né, missionária? Aonde o Senhor falar, olha, agora é aqui, agora é lá, você só vai. Que onde coisa Deus linda. Enviar, eu irei, né? Eu cantava essa música quando eu era pequena, criança, né? Onde Deus me mandar, eu irei. Onde for, seguirei, meu Senhor. Onde, sobre terra ou mar, onde Deus mandar, irei. Muito bom te receber, muito bom ouvir essa história maravilhosa, ouvir novamente, porque eu já tinha ouvido, eu já tinha chorado lá no Instituto Sonhe, e eu quero te convidar a conhecer o Instituto, a apostar neste Instituto, a investir, porque realmente ali é um lugar onde crianças são vistas, crianças são enxergadas ali. E elas vão de manhã, comem, tem aula de jiu-jitsu, tem aula de dança, outras coisas também, aí vão para a escola, aí a outra parte que estava na escola de manhã vem, aí come. Gente, é uma coisa tão linda, vale a pena você investir, vale a pena você apostar nisso, porque
missionário é aquele que vai, é aquele que ora e é aquele que semeia. De repente você não pode fazer, de repente você não tem o chamado para ir, mas você tem o chamado para semear. Você tem o chamado para interceder. Interceda por esse ministério lindo que é o da missionária. Porque essa é uma das muitas histórias. A gente ficaria aqui 2 horas, 3 horas de Shema. Mas eu tenho certeza que você já entendeu o propósito do Shema hoje. É mexer com você. É te convidar para ser Jesus mesmo na vida de alguém, de alguma criança. Orar pelos nossos pequeninos, olhar para os nossos pequeninos. Sai um pouquinho das redes sociais, vai para o chão, vai para o joelho, vai orar, vai fazer alguma coisa. Nós não estamos nesse mundo como planta, sabe? Tô plantada ali, vou ficar ali. Não, existe um porquê de nós estarmos aqui. Existe um chamado para cada um de nós. E Shema é tempo de ouvir e obedecer. Obrigada por você estar aqui conosco. Foi assim emocionante reencontrá-la, emocionante ouvir de novo essa história e saber que do dia que nós estivemos lá para cá, o Instituto cresceu muito, floresceu, deu fruto. Sim. E com certeza o Senhor te levará para muitos lugares. Mas não tem aqui no Brasil? Tem. Só que nós temos que ir para onde o Senhor nos manda, né? É o que você falou, você é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. E a única voz que você precisa ouvir é do Espírito Santo de Deus. Agora, nós vamos para aquela parte que a gente gosta muito para sabermos um pouquinho mais da missionária Joana, o nosso bate-bola. Joana, um lugar. Instituto Sonho. Maravilha. Um sonho? Levar Jesus para todas as crianças que experimentar de mim. Glória a Deus. Amém, Jesus. Que se realize. Em nome de Jesus, Senhor. Um arrependimento. Não ter estado na missão ainda mais nova. Uma frase de efeito. Cuide das minhas crianças. Meu Deus. Ela tá arrebentando com a gente hoje, gente. Tá arrebentando. Jesus pra você. Jesus pra mim é como aquele texto que diz ali em Salmos, como aquela árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, mas tudo quanto fizer prosperará. Eu sou isso, aquela árvore plantada nessa fonte da vida que é Jesus. Então, para mim, Ele é a fonte da vida que me alimenta todos os dias. E por Ele eu vivo e para Ele eu faço o que eu faço. Espero que vocês tenham gostado desse programa pra lá de emocionante. E fica com a gente, vai lá, curte, compartilha, aciona o sininho. Instagram, Facebook, mas também do Instituto Sonho. Vai lá, acompanha, faça parte disso.